Vamos para mais uma live, né? Nossa última live dessa semana. Eu acho que não podia terminar de uma maneira melhor, com mais um atendimento ao vivo, para a gente ver na prática, né, a aplicação do método MTI, porque essa é a minha missão, né, de mostrar para você que sim, é possível, né, a gente identificar, mapear, né, e tratar a causa raiz dos sintomas e das doenças, para que a gente possa ter um tratamento eficaz, para que a gente possa curar as nossas feridas, as nossas dores, os nossos sintomas que muitas vezes, né, às vezes a gente é rotulado, né, ou vê como uma sentença de que não é possível curar, de que não é possível melhorar daquele sintoma. Sim, é possível que muitas vezes a gente fala que a causa de um sintoma é idiopático, porque a gente está procurando muitas vezes a resposta apenas no corpo físico e não está olhando o ser humano de uma maneira integrativa, né? E isso é muito importante a gente entender. Nós somos um ser integrativo. Nós somos constituídos pelo nosso corpo físico, mas também somos constituídos pelo nosso corpo emocional, pelo nosso corpo mental, né? Pelo nosso corpo energético e o corpo espiritual. E toda vez que a gente tenta dissociar, tenta buscar a causa em apenas um único corpo e não ter esse olhar integrativo, né, a gente muitas vezes não consegue compreender o que está acontecendo na nossa vida, não consegue entender. E anotem bem isso, né? Tudo tem um para quê. Nada na nossa vida acontece de uma maneira aleatória, nem mesmo o aparecimento de um sintoma, né, de uma doença, ou nem mesmo situações dolorosas que às vezes a gente vive repetindo ao longo da nossa vida. Opa! Então, tudo tem um para quê. Se você quiser ter a oportunidade de passar por um atendimento comigo, né, através do método MTI ao vivo aqui, né, eu sempre coloco nos meus stories, né, o link do formulário. Então preencha o formulário para que, né, eu sempre estou sorteando ali do formulário as pessoas que estão colocando, né, para poder participar aqui do atendimento. Foi a maneira mais, vamos dizer assim, a melhor maneira que eu consegui achar de dar chance para todo mundo, né, de dar liberdade também, né, de participar, é preenchendo o formulário. E aí eu faço um sorteio daquelas pessoas que estão lá, né, e aí eu tenho a oportunidade de te conhecer aqui pessoalmente, né, a oportunidade de te ajudar em um determinado momento que você possa estar passando, para a gente compreender o que está por trás de um sintoma, o que está por trás de uma doença ou de uma situação que a gente possa estar vivendo. Então vamos lá, gente. Vou chamar aqui a Adriana para a gente fazer como eu sempre faço, tá? Quando a Adriana entrar, eu vou desativar os comentários para eu poder estar focado nela, para a gente poder estar colhendo todas as informações ali relacionadas à Adriana. E aí depois, né, eu abro os comentários para tirar alguma dúvida, se alguém ficou com alguma dúvida ou fazer alguma consideração pontual ali. Vamos lá, seja muito bem-vindo, pessoal que está chegando aí, e aproveita esse tempinho para compartilhar com o pessoal para assistir, né? Porque muitas vezes eu estou atendendo a Adriana, mas com certeza tudo que a gente vai ver com a Adriana pode servir para você também que está assistindo aí. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo! Muito prazer. Deixa eu só desativar aqui os comentários para a gente começar. Isso. Prazer é todo meu. Prazer é meu, Adriana. Vamos lá? Vamos. Vou começar. Fala seu nome completo para mim, por favor. Adriana Pereira Uhum. Barbosa Borges. Quantos anos, Adriana? Eu tenho 51. Vou fazer 52 esse mês. Ah, parabéns já. Que bom. Qual é a sua Obrigada. data de nascimento, Adriana? 30/6/1970. Legal. E você nasceu aonde? Petrópolis. É mesmo? Eu vi o seu DDT e falei, ele é de Ah, Petrópolis. que legal. Hoje eu não moro lá, né? Meus pais moram em Petrópolis e tal. Hoje eu não moro lá, mas já morei muito tempo em Petrópolis. Que legal, que Eu legal. também não moro mais em Petrópolis, já morei E muito você tá, tempo.
E você tá morando aonde? Eu moro em Florianópolis há 23 anos. E o que fez você sair lá do Rio para Floripa? Ixi, muita coisa. Qualidade de vida, Aham, viver experiências novas, oportunidades, né? legal. E é casada, Adriana? Sim, sou casada. O único casamento? É, único casamento. Quanto tempo de casada? Esse ano a gente faz 33 anos de casado. Legal. E qual o nome do maridão? Vitor, E tem filhos, Adriana? tenho 2 meninos. Legal. Qual o nome deles e a idade? Vitor Júnior, hoje ele está fazendo 30 anos. Hoje? Que Hoje. legal! Parabéns! Quantas datas comemorativas, né? Pois é, esse é um mês de muitos presentes. Que legal. E o Gabriel Aham. tem 25 anos. Legal. E você tem irmãos? Antes, desculpa, Adriana, você teve alguma perda, alguma coisa? Teve algum aborto, um sangramento em alguma dessas gravidez, alguma coisa? Não. Não, não tive. Legal. E você tem irmãos? Tenho. Quantos? Ao total, É. aí tem que contar tudo? Todo. Você está em que posição dessa grade familiar? E de quantos irmãos? Então, é que eu sou filha do meu pai e da minha mãe biológica, eu sou a única filha. Tá. Então isso já. E sua mãe teve alguma perda antes de você? Ela teve algum aborto antes do seu Que eu, nascimento? que eu, que eu saiba, não. Tá. Mas eu sei que eu não sou a primeira dela também. Isso eu sei. Ah, então isso é importante. Então fala para mim, da sua mãe, qual a tua posição dessa grade? Segunda. Tá. E antes dessa sua irmã, a sua mãe teve alguma perda, você sabe? Sabe sua mãe já teve algum aborto? Eu sei que ela já teve, ela já me contou, mas foi depois de mim. Aí eu não sei qual é a posição, Foi qual depois de foi o você. lugar. Foi depois de mim. Eu acredito que foi depois do terceiro que ela me falou que tinha tido. Tá. A tua mãe tem quantos filhos, Adriana? Bom, se a gente for falar nos abortos, por parte de mãe, né? Você está falando. É, por parte de mãe. Por parte de mãe, se for falar nos abortos que ela falou, nós estamos falando de 5. O que eu sei, tá? Tá. Cinco no total, contando com vocês ou não? Sete no total. Não, 5 total, contando com o que eu sei da história dela, né? Então, mas aí só para eu entender, é a sua irmã, você e mais cinco, É um primeiro, um eu sou a aborto. segunda. Não, primeiro eu sou a segunda, depois vem o terceiro. Eu acredito que nesse meio tempo existe um aborto e depois mais uma. Então, ao total, o que eu sei da São cinco, história tá. porque ela já é falecida, então, mas assim, o que eu sei Uhum. da história são 5. E a mãe faleceu com quantos anos? 57. E ela faleceu do quê? Câncer de pulmão. E qual era o nome da mãe? Maria Dulce. E o pai é vivo? Adriana? O meu pai, É, seu pai. biológico, meu É. pai é vivo.
E quantos anos ele tem hoje? E o nome dele? É 72, eu acho. E qual é o nome do pai? Joaquim. Você não convive muito com ele, Adriana? Então, ele mora em Petrópolis, eu moro em Floripa. Então, assim, a gente tem mais contato por telefone, né? E seus pais se separaram, vocês tinham quantos anos? Não, eles não chegaram a ficar junto. Meu pai, ele não reconheceu a gravidez da minha mãe na época. Não me reconheceu como filho. Uhum, Só quando, só lá na frente, por problemas, questões pessoais deles, dos dois. uhum. Aí lá na frente, acho que eu descobri, devia ter uns 12 anos, e aí a vida foi desenrolando até eu chegar até ele. Uhum. E o que é esse desenrolando? É porque as verdades foram vindo aos poucos, né? A minha mãe nunca me falou assim, ela nunca foi muito clara nas histórias comigo, então eu fiquei sabendo por uma tia. E aí eu perguntava, ela ia confirmando, mas ela não gostava de conversar sobre isso. E aí eu descobri, porque eu fui registrada pelo marido dela, né, que é meu padrasto, meu pai. E aí eu percebi numa certidão de batismo que estava arriscado onde estava o pai. E você sabe como é adolescente, né? Ainda mais menina, né? A gente tem um instinto de detetive, assim, querer descobrir, opa, o que, que tem por detrás desse rabisco aqui. E aí as coisas foram vindo, eu fui buscando, as coisas foram vindo. Tá ótimo. E hoje você trabalha com o que, Adriana? Então, hoje eu tenho duas atividades. Eu sou comerciante, já há 23 anos, Qual ramo? e eu é uma lanchonete, a gente tem uma lanchonete aqui em Floripa. Uhum. E já há 3 anos eu sou terapeuta. Legal, Eu te conheci através da primeira curso de terapia que eu fiz, que foi da Andressa Molina. Eu vi uma legal. live sua com ela. Foi ali que eu te conheci. Que legal, que legal, que legal. Então você é humanoterapeuta, que legal. Também. Também, quais outras formações que você tem? Dalila Machado, NPC. Uhum. E eu sigo todo mundo que eu gosto, que meu coração toca. Toca para Então, seguir. eu Que sigo legal, todo mundo, escuto todo mundo. que legal, que legal, que legal. O que que você quer trabalhar hoje? Qual é a tua dor? O que que te trouxe aqui para estar marcando a nossa sessão? Então, bruxismo. Bruxismo. E há quanto tempo você tem bruxismo? Então, eu não sei precisar quanto tempo, mas quando eu fiquei aqui pensando o que, que eu gostaria de ajuda para Uhum. melhorar, porque há umas 2 semanas atrás, eu tive o meu dente da frente, que já era eu já tinha 20 anos atrás, eu já tinha perdido o dente, então foi feito agora eu não sei o nome que fala, Tipo, tipo um implante? Uma um ponte que falam? implante, Tem várias. não, um implante, tinha feito um implante, e há 20 anos eu tenho esse implante, tá tudo certo, Aham. nunca deu problema. E há 2 semanas atrás, ele simplesmente soltou, ficou mole. Eu fui até a dentista para avaliar o que tinha acontecido.
e ela disse que estava com uma fratura na raiz, e agora vou fazer, fiz E, 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 raio-x, e qual foi o dente? é o do lado Do lado do canino? direito. Não, é o da frente, do lado direito. Ah, tá. O da frente mesmo. É, eu não sei E qual é de o nome cima, que dá dele. de cima ou da arcada superior ou da arcada de baixo? Superior. Superior. Tá. Tá bom. Do lado direito. Direito. E ele caiu do nada? Então, eu já eu observo que eu tenho bruxismo porque quando eu estou tensa, quando acontece alguma coisa, eu percebo que eu tranco, né? Eu durmo fazendo força. Uhum. E vou lá, né? Faço as minhas meditações, dou uma melhorada, mas isso é uma coisa que é recorrente, que é muito inconsciente, sabe? E é dormindo que eu faço isso. Então eu acordo e é prendendo as mãos e prendendo a mandíbula, né? Ah, eu faço todo exercício, né? Ai, meu Deus, solta, não preciso fazer isso. Converso comigo mesmo para a coisa aí, mas eu percebo que é uma coisa que eu preciso trabalhar, né? Por que eu estou Uhum. trancando tanto aqui que veio de novo o dente que aconteceu há 20 anos atrás, o dente está mostrando, olha para isso aqui, né? Mas o porquê que você fala que aconteceu há 20 anos atrás? Porque foi quando eu quebrei ele a primeira vez, Tá ótimo. e aí eu fui procurar achar mais ou menos quando é que foi que começou o problema nesse dente, né? Uhum. E essa sensação de trancar a boca vem antes de 20 anos atrás? Então, isso eu não sei te dizer, porque eu comecei a identificar isso há pouco tempo, assim, a coisa de 2 anos, que eu comecei a ter mais percepção do que estava Uhum. acontecendo, por conta da dor que dava, né, na, Uhum. Na ATM, né? Na na articulação. Você tem TM. algum outro sintoma, Adriana? Junto com o bruxismo? Qual sintoma seria? Você tem algum outro? Algum outro sintoma? Mesmo que você não correlacione com o bruxismo. Tem alguma outra dor, alguma outra queixa ou algo? Bom, então, tenho que, o que eu sinto atual, né? Vamos falar do que eu sinto atual. Às vezes um desconforto no quadril, meio travando, Qual lado? os dois. Antes era só o lado direito, agora eu consegui ressignificar ali, mas eu sinto um leve já nos dois. Antes era o direito total, assim. Uhum. E um certo desconforto na panturrilha, no pé. Há quanto tempo, mais ou menos, esses sintomas vêm aparecendo? Se tratando dessa parte de lombar, né, de flexibilidade, mais ou menos uns 2 anos. Tá. Não, um ano, não. Um ano, assim, que eu entrei numa crise de travar mesmo, tem um ano. Um ano. Beleza. Eu vou pedir para você fazer um favor, Adriana. Uhum. Imagina, eu vou pedir para você fechar os olhos e imaginar que você está no aniversário ou do Vitor Júnior ou do Gabriel e que chegou a hora do parabéns ali, de cantar parabéns para eles quando eram crianças e tal. Eu queria que você fizesse todo o gestual de cantar parabéns, batendo palmas e tudo para mim.
Tá ótimo. Tá ótimo. Essa tua mão desse lado daqui é a tua mão direita. Direita. Tá. Vamos lá, Adriana. Pelo menos ver como que a gente pode te ajudar aqui, né? Tem bastante informação. Só anotar aqui. Todo o método MTI, ele é um passo a passo, né? Então a gente começa, o primeiro passo que é o identificar, né? E aí identificar é justamente saber o que está por trás de cada sintoma, o que cada sintoma nosso muitas vezes quer nos dizer, né? Decodificar esse sintoma, né? E aí é claro que é juntar com toda uma característica da Adriana. Por isso que a gente vai colhendo todas as histórias e tal, para passar para o segundo passo, que é o mapear. Tá? Então, dentro desse primeiro passo, Adriano, do identificar, né, a primeira coisa que a gente faz para identificar é o teste de lateralidade, que eu acabei de fazer com você, né, para a gente poder saber com qual hemisfério cerebral a Adriana ela trabalha de maneira primária, né, e alguns tecidos, algumas partes do nosso corpo respondem a essa lateralidade. Né? Então, a Adriana é uma mulher destra, bate palma com a mão direita ali, dominante, né? E aí, se é uma mulher destra, a gente sabe que é uma mulher que trabalha mais baseada na energia feminina, onde família é muito importante, onde tem uma energia ali de recebimento, de acolhimento, né? Uma projeção interna. Né? Muitas vezes a mulher destra acaba não expressando aquilo que ela gostaria de expressar, porque para não arrumar um conflito maior, para não arrumar um tumulto maior, então ela guarda muita coisa, né? Mas também é aquela que sai de baixo, né? Se pisar no calo, continuar, ela, né? Ninguém segura ela. Passa por cima, exatamente, né? Mexeu com as crias, então aí que a mulher destra ela passa por cima, porque o principal território da mulher destra é filhos, né? É parceiros para isso. E aí o bruxismo, Adriano, o que está muitas vezes por trás do bruxismo é eu conter uma agressividade. Eu muitas vezes, né, esse apertar dos dentes é como se eu tivesse que trancar a minha boca ou para não expressar algo, ou porque eu não posso expressar algo, e aí eu não posso expressar a minha agressividade, né? E quando a gente fala agressividade, às vezes não necessariamente é algo agressivo, mas é expressar a minha vontade, é expressar a minha percepção. Então, muitas vezes eu estou trancando o dente para eu não poder expressar. E também tem o lado de que eu tenho que conter realmente a agressividade. Eu queria matar um, eu queria voar no pescoço de um e não posso. Então, por isso que é o que você falou, ó, eu tranco os dentes para não morder um e eu fecho as mãos, igual você falou, porque a minha vontade se eu pudesse socar um, eu voaria um, tá? Sim. Então, e aí, por que isso se manifesta muito à noite, Adriana? Porque à noite é quando a gente entra no estado do sono REM. Então, a gente não tem o filtro do consciente. Então, muitas vezes, por mais que a gente esteja dormindo, o nosso inconsciente é um momento que muitas vezes ele externaliza aquilo que a gente está guardado internamente. Então, se eu tenho uma raiva contínua internamente, se eu não consigo me expressar do jeito que eu quero, se eu estou tendo que engolir e aceitar coisas que eu não gostaria, né? Se eu até mesmo estou vivendo uma situação persistente ali, onde eu estou tendo que suportar, mas eu não consigo externalizar, e eu vou acumulando por dentro. Tem duas estruturas principais que isso mostra pra gente. Uma é o apertar dos dentes, porque a mandíbula na natureza ela serve justamente isso, para o animal se defender ou para ele abocanhar algo, para ele pegar um pedaço do que ele quer, algo que ele quer para a vida dele. E aí lembrando que o nosso inconsciente ele trabalha com o que é real, simbólico ou virtual para isso. E aí o teu lado direito do corpo é a tua relação com pai, parceiro, trabalho e todo o resto. Porque você é uma mulher de lateralidade destra. Né? Então, o teu lado esquerdo é a tua relação com mãe e filhos. E o teu lado direito é todo o resto que a gente fala. Né? Então, pai, parceiro, trabalho. E
a parte do dente, eu não sei se você sabe disso, Adriana, mas esse dente aqui, ó, do lado direito, da frente, é a minha relação com o meu pai. Tem a ver com o meu pai, né? Os dois dentes, na verdade, esse e o do lado, né, muitas vezes tem a ver com relações paternas ali, eu me desenrolar paterno, situações paternas. Tá? Aí vai já chegando mais para a parte do canino do lado, na arcada superior, não na arcada inferior, na arcada superior. Né? Aí já pode ter outras relações ali, mas muito ligados ao masculino, vamos dizer. Tá? Porque aí tem a ver com obediência, tô tendo que ser obediente, eu não quero. Então a mesma coisa, você imagina numa infância onde que eu tive que ser obediente e eu não podia expressar o que eu queria. Isso é guardar uma raiva, né? Então, é por isso que eu te perguntei há quanto tempo você lembra que você tem o bruxismo, porque muitas vezes as pessoas só percebem que tem bruxismo ou quando começam a ter dor de cabeça, ou quando começam a quebrar os dentes, ou quando começam a apresentar que vai no dentista, aí o dentista fala, seu dente está ficando cerrado, você deve estar rangendo os dentes à noite. Porque não é um sintoma como um vômito, um sangramento. Às vezes é algo que, como se manifesta muito à noite, a maioria das vezes, porque isso tudo vai depender da massa do conflito. Se a massa do conflito for grande demais, você vai ter pessoas durante o dia que se percebem já apertando os dentes. Quando a massa do conflito ela não é intensa demais, se manifesta muito à noite. Então, às vezes, nem o pai nem a mãe percebe que a criança arranja os dentes, porque está dormindo, a criança está dormindo e às vezes não percebe. Tá? Mas olha só, o teu quadril direito tem a ver com o pai. Então, o que você não conseguia se opor ativamente, né? Que você tinha um conflito de impotência e de desvalorização. E aí a gente entra muito no mapear da história de vida da Adriana. Né? E o que eu vejo muito dentro da tua história de vida, Adriana, é essa questão de que o meu pai não me reconheceu, né? Não, fui registrada pelo meu padrasto. Como que entra o teu pai na história? Por isso que eu te perguntei se você fala do teu pai, como que é a tua relação com o teu pai, porque muitas vezes é um ressentido daquela criança lá atrás, que eu queria tomar o que é meu para mim, né? Por isso até do Rangel, eu queria pegar o meu pai para mim, tenho o direito, ele é meu pai, né? Só que muitas vezes eu tinha que conter a agressividade, as histórias que eu ouvia, a maneira com que eu percebia meu pai, muitas vezes eu não podia expressar, eu não podia falar, né? E aí muitas vezes está tudo isso, às vezes, guardado, né? E o interessante você exerce realmente esse trabalho de empresária na parte alimentícia, na lanchonete, ou não? Você só tem com o teu marido e você está focada nas terapias? Só para eu poder entender. Então, eu exerço, mas é algo que eu não quero mais fazer. Entendi. Então, eu estou naquela luta, assim, né? Porque eu não quero mais isso. Eu adoro, não é que eu não gosto. Eu gosto, mas é como eu olho para aquilo ali e eu falo para ele, eu não pertenço mais isso aqui. É como se eu não quero mais viver isso. Então, no começo eu achava que ele ficava um pouco chateado, assim, mas depois que eu comecei a fazer os cursos, e hoje eu atendo pessoas, e dá super certo, e ele também já consegui ajudar ele em algumas coisas dele. Então, com o desenrolar da terapia, ele foi percebendo que é algo realmente que eu amo fazer, que eu gosto muito. E hoje ele aceita melhor. Então, é uma questão de tempo. Aí veio a pandemia. Então, hoje, para se desfazer, vender um negócio, que é um negócio que a gente já tem há 23 anos, desde que a gente chegou em Floripa. Então, é um negócio que também tem um sentimento ali, né? Sim. E a gente tinha outros projetos de se mudar e morar fora. E foi acontecendo um monte de questão durante todos esses 2 anos.
E agora que as coisas estão se retomando, que a gente vai esperar as coisas melhorarem para poder botar a empresa à venda. Mas, independente disso, eu estou me organizando. Então, eu vou para a loja um determinado horário e na parte da tarde eu venho para casa e consigo fazer meus atendimentos, estudar, porque realmente é o que eu quero. Entendi. Agora, me diz uma coisa, Adriana, então aonde que tem toda essa raiva contida? Que você não se expressa? Da onde que vem isso? Porque assim, o bruxismo, tá, Adriana, o pessoal até saber que está aqui com a gente na live e tal, é um sintoma de fase ativa. O que é fase ativa? É um sintoma onde eu permaneço no estresse. Sim. Então, eu não passei pelo estresse, eu permaneço nele. As tensões musculares, né, que é diferente da dor muscular, até para as pessoas entenderem, as tensões musculares são conflitos de fase ativa. Então, se eu sou uma pessoa tensa, se eu tenho tensão muscular, é porque eu estou vivendo uma situação de estresse. Por isso que até muitas pessoas falam, quem tem bruxismo é ansioso, quem tem tensão muscular é ansioso. Porque a ansiedade é um estado de alerta do corpo. Ele está ali te preparando para a luta ou para a fuga. Se eu pudesse falar de uma maneira resumida, é como se a Adriana tivesse todos os dias preparada para a luta e para a fuga, e a qual ela quer morder, a qual ela quer expressar algo, a qual ela quer arrancar o pedaço de alguém ou quer falar algo e que está sendo impedida de fazer isso. Então, por eu estar sendo impedida, eu vivo essa situação todos os dias, mas eu não consigo uma solução para ela. E aí, que situação é essa? Então, existem dois conflitos que eu não tenho controle dele e está na mão de Deus, para falar a verdade. Quando se olha para a parte familiar, é um conflito com os pais. Na verdade, eu falo pais porque, como eu tive um padrasto, então eu também o considero como pai, né? E os dois me remetem a esse sentimento de desvalorização, de abandono, que é uma coisa que eu venho trabalhando que melhorou bastante. Mas existe uma questão na minha família que é um segredo de família que eu não posso falar e isso eu tenho que guardar. E isso já é há muito tempo atrás. Mas eu me vi numa situação também há um ano e pouco atrás, dentro de um conflito onde que eu também não consegui falar. E eu vivi duas situações que é como se assim, eu olho aquilo e é tão, para mim, é tão assim descabível que eu nem tenho vontade de falar. Mas você pode falar qual é a situação? Uma eu não posso, porque, como é um segredo de família, alguém pode estar olhando e não posso falar, né? Mas uma situação que para mim foi muito dolorosa foi quando o meu padrasto morreu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E os meus irmãos aí de Petrópolis me esconderam a morte, e para mim foi um impacto muito doloroso. Eu sofri muito com isso. E aí eu só fui saber 40 dias depois. Só que assim, eu fui enganada durante o período, porque eu ligava, eu conversava com meus irmãos e eles falavam que estava tudo bem. Eu não conseguia mais o contato com meu padrasto e esse contato, ele falava, o celular deve estar quebrado. E isso para mim foi terrível. Então, isso para mim foi Os muito... seus irmãos é por parte Por dele? parte de mãe, de mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. Os irmãos que eu cresci com a minha Uhum. mãe, né? E do que você se sente nisso?
Adriana, fala um pouquinho mais disso para mim. Porque vamos lá. O que é importante a gente entender, Adriana? O nosso inconsciente, ele é inocente. O que é inocente? Para ele não existe certo e errado, bom e mal, céu e inferno. Para ele não existe isso. Quem dá esses conceitos somos nós. O nosso inconsciente biológico, ele trabalha com um mecanismo de sobrevivência. Então, é claro que a gente pode classificar esse ato dos seus irmãos como errado, porque você merecia saber, porque você também tinha ele como pai, que você também, né, se preocupava dele como pai, afinal ele deu até o nome dele para colocar na tua certidão e tudo. Sim, isso a gente não tem que discriminar. Não tem o que discutir, desculpa. Mas o quanto você ficar presa nessa dor está fazendo bem para você. O quanto muitas vezes, não estou dizendo que eu não conheço seus irmãos, não estou aqui, mas a gente entendeu o quanto muitas vezes o medo interno deles quererem reivindicar a justiça, mas ele não é pai dela, ele é nosso pai, a gente não vai falar, é o nosso direito, vamos viver a nossa dor. E às vezes eles terem não posso falar uma inveja, mas um ressentimento de que entende que você chegou primeiro do que eles? Entendo. Entende que você chegou primeiro do que eles? Entende que tem aquela birra de irmão, de que, por que ela e a gente não? Você consegue entender isso? Não, eu consigo. Eu consigo entender sim, e eu acho que assim, na minha cabeça funciona assim. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu. Eu entendo que eles tiveram uma incapacidade de entender as coisas e tá tudo certo, cada um com a sua capacidade. Eu entendo que eles se aproveitaram de uma situação para colocar à tona isso aí que você falou, esse sentimento que é deles, não é meu. Isso eu Exatamente. Mas vamos mais profundo? Vamos. Você me permite? Permita, eu posso te falar alguma coisa que você vai entender o que desencadeou isso. Desde os 12 anos, por aí, 14 anos, eu já tinha um relacionamento com meu pai biológico. O meu padrasto sabia disso, eu já convivia com ele. Bom, e o tempo foi passando, aconteceu várias coisas. A minha mãe faleceu. Só que antes da minha mãe falecer, Rodrigo, eu tive um conflito que a vida vai empurrando a gente para, tipo assim, não tem jeito, né? Ela empurra você para olhar aquilo, para vivenciar aquilo. Para resolver, para equilibrar o sistema, exatamente. Para equilibrar o sistema. E aí eu tive um conflito, eu tive uma situação onde eu descobri o meu tipo sanguíneo que não condizia com o tipo sanguíneo do meu suposto pai biológico, que eu já convivia como filha com ele. E quando eu descobri isso, eu já morava aqui em Floripa, para mim foi terrível, que aí eu pensei, meu Deus, mais um problema agora, né? Porque você já descobre que o outro não era. Beleza, aí você descobre o que era, entende a situação, aceita, não julga nada, aceita, depois vem isso. Minha mãe era O negativo, meu pai biológico O negativo. E a medicina dizia que não podia ser, e pronto, acabou, e aí o meu mundo caiu. Aí eu chamei o meu pai biológico, que é o Joaquim, chamei ele para fazer o teste de DNA, porque aquilo ali não era possível. Na época minha mãe era viva, eu não deixei com que ela soubesse, até para não criar confusão.
Porque dentro da minha cabeça eu pensava assim, gente, se não é o meu pai, ele, eu não quero nem saber mais quem é, porque é muito pai para uma encarnação só, né? Aí eu fiz, e para minha surpresa, era filha biológica dele mesmo. Uhum. Porque diz, aí a explicação que teve, que existe uma transmutação que acontece em 1 milhão, lá na hora que você nasce, parado em Pororó. Ele é O negativo, ela é O positivo, e eu nasci A positivo. Bom, sou filha dele. Tudo mudou para mim. Ficou tudo muito claro para mim. Eu fiquei bem, o meu pai biológico também ficou bem, porque ele também carregou essa dor, né? Essa incerteza. Ele dizia que tinha Uhum. certeza, mas no fundo ele não tinha. E a vida foi levando. Eu estava me preparando para me mudar de país e eu queria deixar meus documentos organizados, até que eu fiquei sabendo, há uns 3 anos atrás, que você podia ter o nome dos seus 2 pais na certidão. Porque nunca me passou pela cabeça tirar o nome do meu pai, que me assumiu como filha quando a minha mãe era pequena. Não Uhum. importa se foi porque ele gostou da minha mãe, quis casar com a minha mãe, teve filho com a minha mãe. O que importa é que ele me assumiu, porque a minha mãe tinha me registrado só no nome dela. E aí, quando eu soube disso, dessa informação, que está aí para o mundo ver, né? É uma informação nova, mas ela existe. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, pronto, vou escrever a minha história real, documentada, e isso nunca vai se perder. Vou botar o nome do meu pai biológico também na certidão, eu não preciso excluir ninguém, eu preciso incluir. É Uhum. como eu penso. E assim, minha mãe já é falecida, né? Eu entrei em contato com o meu padrasto e ele sempre teve uma relação boa com isso, nunca demonstrou nenhum desagrado. Inclusive, eu fui visitá-lo na casa dele, o meu pai biológico foi também junto. Meu pai biológico sempre falou comigo, conversou que tinha muita gratidão por ele ter cuidado de mim, né? Reconhecia isso. Então, da nossa parte, havia esse reconhecimento muito verdadeiro. Então, eu não via problema nenhum. Até que eu entrei em contato com o meu irmão, avisei a ele que eu precisava que trouxesse o meu padrasto até Petrópolis, que eu ia até lá, para ele assinar, porque como ele era vivo, ele precisava participar desse ato. Era muito simples, é só ir no cartório e reconhecer. Eu tenho o exame de DNA e tudo, então era muito simples de se resolver. E aí, meu irmão ficou de falar com ele, e quando eu liguei para conversar com ele, para minha surpresa, ele ficou muito bravo. Falou comigo que isso não era possível, que eu estava inventando, que eu estava querendo ser esperta, que eu queria ter 2 heranças, essas coisas assim, que eu falei, meu Deus, problema deles, né? E eu fiquei muito triste na época, discuti com meu irmão. E aí conversei com meu pai biológico e falei assim, olha, deixa isso para lá, porque se é uma coisa que vai trazer problema, deixa, minha filha, tem aqui os documentos, você pode resolver isso quando você quiser na sua vida, não precisa ser agora. Tá bom. Isso aconteceu em janeiro, eu acho que foi de 2019, e quando foi... E eu fiquei chateada, mas mesmo assim eu ligava, porque ele já era de idade, eu sempre tive muita consideração por ele. Eu sempre ligava todo mês. Quando foi em abril, na Páscoa, embora eu antes conversei com ele, falei que eu entendi o que ele sentia, mas tudo bem, que eu não ia fazer nada. Ele pediu para eu tirar o nome dele. Falei que não, que eu não ia fazer isso, porque não era isso a proposta. Era incluir, não era excluir ninguém. E ele veio falecer em abril. De abril para lá eu não conseguia mais falar com ele por telefone.
meus irmãos diziam que o telefone dele estava com defeito. E eu não conseguia contato. E todo mundo, ninguém só falava com meu irmão, com a minha sobrinha e com a minha irmã. Até que um dia a minha irmã me atendeu e eu ligava todo dia. Olha, todo dia, porque eu achava que tinha alguma coisa estranha. E aí a minha irmã, ela não me atendia o telefone, ela só falava por mensagem. Até que um dia ela atendeu e eu perguntei o que estava acontecendo e ela falou que ele tinha falecido e pediu para não me avisar. Falei, eu achei impossível uma pessoa estar morrendo e falar isso, né? Na minha cabeça não funciona. E aí eu falei, tá, e por que você só me falou agora? Ah, ele pediu para avisar 40 dias depois só. Falei, não. Então, tá tudo muito mal explicado. Então, mas você entende de onde vem o teu bruxismo? E você entende de onde vem tudo isso? Enquanto a gente não ressignificar isso, o teu inconsciente, porque na verdade assim, Adriana, a verdade é que não está tudo bem. Nem sempre a terapia é o que eu falo, nem sempre tem teoricamente final de fio, mas a verdade é, não está tudo bem, e nem estava tudo bem quando você falou para o teu pai que do registro, pai, tá bom, eu entendo. Não estava bem, não, porque você queria. Não estava. Entende? Você queria evitar um conflito maior. Exatamente, que é o lado da destra, que é o lado disso, mas é entender, e até para melhorar o bruxismo, né, o que precisa ser expressado que não foi? É você reconhecer, às vezes, você dentro de você e expressar que, pai, não estava tudo bem, porque te tiraram, e aí, ó, só para relacionar com o bruxismo. O bruxismo, além de ter que conter a raiva, e o que é conter a raiva? Eu ligava para ele todo dia, enquanto você estava conseguindo contato com ele, e fingia que estava tudo bem, queria saber como é que ele estava, mas lá dentro eu tinha mágoa dele não ter compreendido, eu tinha mágoa de ter ficado surpresa, eu queria poder expressar para ele que, pai, eu não consigo entender o porquê, você acha que eu vou querer duas heranças, você acha que é isso? Na verdade, eu estou querendo construir a minha história, e ele não ter compreendido. Então, como isso ainda está presa dentro, que a gente fala que é o ressentir, essa emoção ainda está bloqueada dentro, Adriana, e aí não tem a solução do consciente para algo que é duradouro ou satisfatório, porque ainda não teve uma solução satisfatória, né, e não teve uma solução duradoura. Quem é que tenta resolver isso pela gente? O inconsciente. Então o inconsciente já que eu não expressei o que eu realmente queria expressar, já que eu não mordi, já que eu não peguei o que eu queria pegar para mim, porque a arcada, ela vem com esse também objetivo de pegar, de tomar algo para mim, né? O animal tem arcada para tomar. O que você queria tomar para você que você não tomou? O nome do teu pai biológico na certidão. Sim. Você não tomou isso para você, te tiraram isso para você. Então, aí eu levei esse tempo todo. Aí eu não quis mexer, porque para mim foi muito triste. Sim. Bom, aí passou 2 anos, aí eu conversei com meu pai biológico, falei, tá, eu vou querer fazer. Eu precisei esperar esse tempo todo, ele não aceitou numa boa. E já tô com o nome, já tô com a certidão atualizada, como ela é, tá? Mas assim, eu cortei o vínculo com esses meus irmãos, eu não consigo falar com eles, assim, eu não tenho vontade mesmo, não tenho raiva, juro por Deus, pode achar que eu tô de blá, blá, blá. Não acredito, não. Mas assim, eu olho e é como se aquilo não fizesse mais sentido para mim. Sim. Mas por que perdeu não? Sentido. Então, mas o que levou a perder sentido? A tua história com o teu padrasto não teve um final. Não, e não tem uma verdade absoluta, porque eu não sei a verdade. Entende? Não tem. E não tem a verdade. Então, por não ter um final e não ter uma verdade, mesmo que hoje o teu pai biológico você já esteja com o nome dele na certidão e tudo, mas essa história, ela não teve um final. Não. Entende? Não então, ela está presa aqui. E isso te leva no teu dia a dia, porque eu não convivo, eu não falo. E não é nem o convívio, pelo teu tom
da gente conversando, eu não sinto nem que seja o convívio só em si. Porque é claro que toda exclusão a gente sabe que tem uma certa consequência. Mas não é nem isso. É justamente não ter a verdade. É eu não poder ter ouvido do meu padrasto, que era para mim um pai, o que realmente aconteceu, eu não tenho esse desfecho para isso. Só que a gente precisa dar, para a Adriana melhorar, a gente precisa dar um desfecho para isso, Adriana. O que faz sentido para a Adriana, para ela poder expressar essa mágoa? Porque eu vou ser sincero, Adriana, dentro de todas as técnicas que a gente usa, dentro da formação IMTI, a gente poderia fazer uma visualização agora? Poderia fazer uma visualização. Poderia te colocar lá em contato com o teu padrasto e você expressar todo esse ressentir. Mas eu não sinto que essa é a técnica para a Adriana. Porque eu acho que aqui vai ficar muito numa camada superficial. E até para o pessoal entender, por que vai ficar numa camada superficial? Porque às vezes não vai conseguir expressar tudo que gostaria de expressar. Entende? Colocar para fora tudo. Então, assim, quando a gente tem uma situação onde a gente precisa exteriorizar, limpar, que eu falo, o reptiliano, limpar esse ressentir, dentro da minha experiência clínica e da minha prática, é muito melhor fazer uma carta terapêutica do que fazer uma meditação. A meditação poderia até ser numa segunda sessão, daqui uns 20 dias, se a gente fizesse, é o intervalo mais ou menos que eu iria faria uma sessão com você, daqui uns 20 dias, uma segunda sessão para ter uma reconciliação. Mas no primeiro momento que a gente precisa expressar, que a gente precisa exteriorizar, a carta terapêutica para mim é melhor do que uma visualização. Não sei se faz sentido, por isso que eu gosto de validar com os meus clientes, porque não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para você. O Rodrigo, faz todo sentido, tá? Porque eu já ressignifiquei isso que você falou que não faz sentido fazer agora, com outras situações, com a visualização, e eu ressignifiquei com a perda auditiva, que foi incrível, tá? Eu datei, achei onde que estava a perda, eu perdi a audição do ouvido direito, e só me caiu a ficha porque eu fui descobrir a data, achei a data de quando eu recebi o aviso da morte. A informação, A informação por telefone, e eu estava com ela no ouvido. Falei, cara, não acredito que era isso. E eu ressignifiquei, hoje eu não uso mais aparelho auditivo. A coisa que bom, parabéns. Incrível, obrigada. Só que você falou agora do bruxismo e eu acho que faz muito sentido o que você está falando sobre a carta, porque é algo que, assim, como tirar isso daqui, né? Como eu preciso tirar isso daqui, porque é meu, então só eu tenho esse poder de tirar, né? E eu acho que a carta é um bom caminho. Então, o que eu aconselho você fazer, tá, Adriana? A gente vai fazer 2 cartas. A primeira carta, que vai ser destinada ao teu padrasto e tudo, você vai expressar toda a mágoa, tudo isso que está guardado, tudo. Né? Eu não achei correto, você me tirou o direito de ter meu pai, não foi isso, não sei o que te falaram, não sei o que criou, me senti muito mal você pensar isso. Toda essa dor, você vai colocar nessa primeira carta. Se você é uma pessoa que usa linguagem adulta no teu dia a dia, xinga mesmo, coloca, se você estivesse conversando com ele, se você iria xingar ele, coloca a linguagem adulta mesmo, expressa ali. Se você não faz isso, faz porque tem que ter congruência com quem você é. Então faça da sua maneira. Então expresse tudo como se você estivesse conversando com ele, mas você colocando para fora todo esse ressentimento, toda essa dor, toda essa mágoa nessa primeira carta. Então você vai escrever tudo. Depois que você escrever, você vai pegar essa carta, você vai ler ela em voz alta,
Você vai depois rasgar e vai queimar ela. Tá? Tem todo um sentido para isso. Quando você está colocando, você está materializando todo esse ressentir, na hora que você está escrevendo ela. Na hora que você está lendo, você está informando o teu inconsciente que você colocou para fora toda aquela mágoa ali, através da leitura. Quando você rasga e queima, para o inconsciente biológico, o fogo ele tem o arquétipo da transmutação, da eliminação. Né? Então, você materializou o ressentir, leu e informou para o teu inconsciente que você está eliminando aquilo. Espera mais ou menos uns 3 a 4 dias depois dessa carta, porque é para deixar dar uma decantada, porque se realmente você fizer, vai ser algo que vai trazer emoções, vai aflorar ali. Espera uns 3 ou 4 dias para dar uma decantada. E aí você vai escrever uma segunda carta de gratidão. A segunda carta é expressar a gratidão por tudo que o teu padrasto já fez por você. A expresso por você ter, independente do que te levou a me assumir, mas expresso por você ter colocado o seu nome, por ter cuidado de mim, pelo tempo que foi. Tudo que tem de gratidão ali, né, você vai expressar nessa segunda carta. E aí essa segunda carta, você vai ler ela pelo menos 2 vezes ao dia, durante mais ou menos 21 dias. Mas, na verdade, qual é o ponto? Que você sabe que você não precisa mais ler essa carta. Quando você sentir compaixão, porque você vai ver que vai mudar o teu sentimento. Conforme você vai lendo, você vai começar a exalar um sentimento de compaixão. Já não vai doer, já não vai vir mágoa, já não vai vir tristeza, vai vir uma emoção que muitos dos meus clientes eles expressam como se, ao ler essa carta, o chakra cardíaco, né, ele se expandisse, assim, como se viesse um conforto, como se viesse um alívio. Quando você lê essa carta, pode ser que dê antes de 21 dias, pode ser que fique um pouquinho de 21 dias, mas a média é mais ou menos 21 dias. Quando isso acontecer, você vai pegar essa carta e você vai enterrar ela num vaso de planta bonito, porque é o teu renascimento. E é como se eu estivesse sepultando tudo aquilo que eu posso ter vivido com o meu padrasto. E aí depois você me manda uma mensagem para me dizer como que você tá. Como que ficou o bruxismo, até mesmo o quadril vai melhorar, porque é situação de se opor ativamente. E aí é claro que pode ter a ver com o pai, pode ter a ver até com relação um pouco da mãe, do segredo, de tudo, de não ter expressado, né? Mas acho que isso aí é para outras sessões, não para a gente fazer tudo junto, porque senão a gente dá um excesso de informação para o corpo, e aí o corpo não sabe o que ele vai ter que trabalhar. Então, por isso que também muitas vezes a gente vai, exatamente, de maneira paulatina. Vamos focar no bruxismo. No bruxismo e no que trouxe de história para a gente. Sim. Certo? Fez sentido, Adriano? Total, total. Valeu a pena estar aqui? Valeu a pena conhecer o método de MTI, a aplicação e tudo? Você que já tem um outro conhecimento e tudo? Sim, total. Tá tudo conectado, né? Eu vejo a conexão que tem um com o outro e a gente está tudo conectado. As informações estão conectadas. Não tem nada solto. Que bom, que bom, que bom. Adriana, gratidão mais uma vez. Obrigado mesmo por você expressar, contar um pouquinho da tua vida para mim, para todo mundo que está aqui, que também pôde aprender com isso e com certeza serviu para outras pessoas. E depois me manda a notícia. Me manda mesmo. Você tem um WhatsApp, né, que o time entrou em contato e tudo, de como que você está se sentindo e tudo. Nesse intervalo aí de 15 dias, me manda uma mensagem. Rodrigo, ainda melhorei, o quanto tempo melhorei e tal, até para eu poder depois dar um feedback para todo mundo aqui. Não, mando sim, com certeza mando. Tá bom? E muito obrigado pela atenção. Nada, que isso, Adriana. Fica com Deus aí. Um beijo grande aí. Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida, tiver os comentários aí. Né, Adriana, gratidão mais uma vez, né, por essa possibilidade e espero que tenha te auxiliado também, tenha servido para algo
E se você quer trabalhar, né, saber trabalhar, ir lá na causa raiz, realmente, né, compreender o que está por trás de sintomas de dores que às vezes acompanha ano, nada no nosso corpo é de maneira aleatória. Nada no nosso corpo é de maneira aleatória. Você viu que nem o quebrar do dente acontece de uma maneira aleatória. Você viu que nem o bruxismo acontece de uma maneira aleatória. Nada na nossa vida é aleatório.